Ah, ainda dando continuidade ao estudo do departamento financeiro, das rotinas e tarefas que são normais dentro de um departamento financeiro, nós entramos agora na área de conhecimentos relativas à cobrança de tributos, impostos e tributos sobre a atividade da empresa construtora. Existem dois tipos de tributação, dois tipos de regimes de apuração, né, muito comuns dentro do setor da construção civil. Um é o lucro presumido, que normalmente é utilizado por empresas de maior porte, que têm condições de bancar um escritório de contabilidade que se dedique a fazer a contabilização de todas as notas fiscais de saída, ou seja, de custeio, né, de obras, né, com compra de materiais, com compra de serviços, pagamento de eventuais equipamentos e uma série de outras despesas que são passíveis de serem contabilizadas, né, via nota fiscal. Desta forma, a empresa construtora deve manter um escritório, deve manter sob contrato, né, um escritório de contabilidade que disponibilize uma equipe para cuidar da contabilização, né, de todas as entradas e saídas de recursos da empresa. O lucro real ele é apurado quando você bate entrada de recursos, né, e saída de recursos, tudo com as devidas notas fiscais, né, tanto de entrada, né, de venda de produtos e serviços, quanto de saída, né, aquisição de produtos, de equipamentos, de materiais, né, enfim. Então, o escritório de contabilidade externo, ele faz essa contabilidade e aplica um lucro real, né? O lucro real é a diferença do fluxo de caixa de entrada e de saída. E em cima desse excesso, desse lucro, né, é feita a tributação. Quando não há lucro, não há a necessidade de se pagar o imposto, né? Essa é a diferença do regime do lucro real para o lucro presumido, né, que nós vamos estudar agora no próximo slide. Lembrando que em algumas construtoras de porte maior, existe um departamento de contabilidade interno. A empresa monta um departamento de contabilidade interno à estrutura da empresa, à organização da empresa, para cuidar de forma dedicada à elaboração da contabilidade da empresa. O lucro presumido, ele ocorre da seguinte maneira. A tributação pelo lucro presumido ocorre da seguinte maneira. Empresas de menor porte que não têm tantas condições de manter, né, que não têm condições financeiras ou desejo, né, de manter uma contabilidade exclusiva para a empresa, né, ela opta pelo lucro presumido. Existem vantagens e desvantagens, ao passo de que operar no lucro presumido exige menos despesas de custeio com o escritório de contabilidade, né? O pagamento do escritório de contabilidade requer um honorário menor, né? O escritório cobra um honorário menor devido ao volume de serviços, né? Entretanto, o lucro presumido, ele pressupõe que você tenha um lucro. Mesmo você não tendo um lucro, você será tributado e será obrigado a pagar imposto de renda sobre lucro. Então, precisa-se avaliar com muito cuidado qual é a opção mais vantajosa para a empresa construtora, né, poder se encaixar. Né? Existe ainda o lucro arbitrado, né, que é um lucro que é estimado, estipulado por um determinado fiscal quando o fiscal discorda, né, de valores arrecadados, né, pela empresa construtora. Quando, por exemplo, há a emissão de a prestação de muitos serviços sem a emissão de notas fiscais, né, a empresa registra um lucro muito alto. E a mesma coisa pode acontecer quando a empresa emite notas fiscais, né, quando os prestadores de serviços que atuam para a empresa construtora emitem notas fiscais em valores excessivos, maiores do que aqueles efetivamente prestados, né? E o lucro da empresa construtora torna-se muito pequeno, né? Em função disso, a tributação também. Existe ainda
uma outra forma de se burlar a legislação, que é a emissão de nota fria, né? Quando a empresa compra notas fiscais de outras empresas para poder justificar uma saída maior de caixa e recolher menos impostos. O RET, o Regime Especial de Tributação, são regimes especiais, né, desenvolvidos, né, criados pela Receita Federal do Brasil, para atendimento a duas questões primordiais aí no setor da construção civil. Existem regimes especiais de tributação para diversos outros setores, mas para o caso específico da construção civil, ele é comumente aplicado sob o regime de afetação, né, que é quando a empresa segrega o patrimônio de determinado empreendimento do seu patrimônio total, né? Dessa forma, há uma redução do risco, né, para os compradores destes imóveis produzidos pela empresa, incluídos nesse regime no patrimônio de afetação. Dessa forma, a alíquota ela sofre uma redução de 1%, né, aproximadamente, a título de incentivo, né? Existe ainda o RET para o programa Minha Casa Minha Vida, né, que ele incide, né, através deste regime especial de tributação elaborado especialmente para o programa Minha Casa Minha Vida, né, a empresa construtora é tributada em apenas 1% sobre a receita de venda, ou seja, sobre o faturamento, não sobre o lucro, né? Todas as entradas de caixa da empresa construtora que atua no segmento do programa Minha Casa Minha Vida, né, advém da venda de imóveis produzidos para atendimento ao programa. Então, sobre cada venda, né, valor cheio de venda, a empresa necessariamente precisa, né, obrigatoriamente pagar uma tributação que é, no caso do RET para o Minha Casa Minha Vida, de apenas 1%. E, por último, existe o Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de tributação que veio para facilitar em muito a vida das pequenas e médias empresas, que acabam por terem um pouco mais de incentivos para empreenderem, uma vez que as alíquotas no Simples Nacional elas são menores, os impostos são menores, e eles são unificados em apenas um documento de arrecadação, o que reduz bastante o custo com o escritório de contabilidade e também com os pagamentos, né, os recursos destinados a pagamentos de impostos, né? O Simples Nacional ele reduz a carga tributária e facilita a forma de tributação. Ok? Apesar dele não ser aceitável em transações imobiliárias, ou seja, compra e venda de imóveis para a empresa construtora que atua construindo, produzindo, né, e vendendo, facilmente encaixável em algumas alíquotas do Simples Nacional, né? O faturamento máximo de uma empresa para se encaixar no Simples é de R$4.800.000 por ano, né? E esse é o valor máximo, né? Mas existem faixas de faturamento que vão sobre as quais vão incidindo alíquotas de impostos cada vez maiores, né? Quanto maior o faturamento da empresa, de pequeno porte, até o limite, né, de R$4.800.000 por ano, para cada faixa, né, há uma certa alíquota, né, e essa alíquota vai crescendo, né, até se chegar ao pico aí, né, de alíquota máxima que é aplicada sobre R$4.800.000 por ano. Né? O regime existe ainda um outro regime, né? Nós não iremos nos aprofundar muito agora, né, sobre a forma de tributação das pessoas físicas, né? Mas existem alguns empresários que insistem, né, por desconhecimento ou por falta de orientação, em fazer negócios na pessoa física, seja porque existe um cônjuge, né, o imóvel é de família, né, dentre uma série de outras questões, né, que fazem com que o empresário faça negócios na pessoa física ao invés da pessoa jurídica. A pessoa física ela paga muito mais impostos do que a pessoa jurídica, tá? Diga-se de passagem. Nós conversamos sobre as formas, os regimes, né, de tributação. Agora nós vamos falar um pouco sobre os impostos que incidem sobre as operações da empresa construtora. Existem os impostos indiretos, né, que incidem sobre o faturamento
ok? Existe o faturamento e existe o lucro. O lucro é uma parte do faturamento, uma parte pequena, né? Os impostos indiretos, eles incidem sobre o faturamento, é tudo que entra no caixa da construtora via emissão de nota fiscal, ok? Nós temos aí o PIS, que é o Programa de Inserção Social, que tem duas alíquotas, uma de 1,65%, quando o regime adotado é o lucro real, ok? 1,65% sobre o faturamento, ok? Quando o regime de apuração adotado pela construtora é o lucro real. E 0,65% quando é adotado o lucro presumido. Lembrando que incidem sobre a receita, ok? O COFINS também, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, tem as duas alíquotas, ambas aplicadas sob a mesma forma, né? Tanto regime de lucro real ou regime de lucro presumido são aplicadas sobre a receita, né? Nas alíquotas de 7,6% e de 3%. Por que a diferença entre alíquotas do lucro real e presumido? Existe um incentivo, né, que é um artifício que se chama aproveitamento de créditos. A pequena empresa construtora, ela pode descontar dos seus impostos aqueles impostos, né, o PIS e o COFINS pagos, né, pelos seus fornecedores. Desta forma, você aí, como um auxiliar administrativo de obras proativo, pode sempre solicitar para os fornecedores de materiais, de serviços, de equipamentos para a construtora onde você trabalha, né, a relação de impostos pagos, né, e os comprovantes desses impostos pagos para você descontar no imposto que você vai recolher. Isso, se você pagar sem fazer essa contabilidade, né, muito simples de fazer, né, só abater, você liga para o contador da construtora onde você trabalha e informa para ele que você está recolhendo, né, junto aos fornecedores da empresa, a relação de PIS e COFINS pagos por eles. Né? Dessa forma, o contador da sua construtora, onde você trabalha, ele pode descontar. Né? Se isso não for feito, a empresa construtora está incidindo na bitributação, né? Vai pagar o imposto duas vezes. Isso ninguém quer. Esta é uma forma muito proativa de você atuar como auxiliar administrativo de obras, enquanto auxiliando o departamento financeiro. Né? Então, vamos prosseguir. Né? Existem ainda alguns impostos, né? O IPI e o ICMS. Eles não são muito aplicáveis à empresa de construção civil. Né? Eles são mais aplicáveis ao IPI, no caso da indústria, né? E o ICMS sobre circulação de mercadorias e serviços. O produto da construção civil, ele é produzido no mesmo local, né? Ele não é transportado. Não tem condições de você transportar uma casa, transportar um apartamento. Né? O ICMS ele é mais incidente sobre materiais de construção que são produzidos num estado e levados para outro, né? Produzidos numa cidade e levados para outra. Né? Aí sim se incide o ICMS. Mas é bom você saber, porque o conhecimento nunca ele é demais. Né? O ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte. Tá? O IPI ele já pode, né, num caso bastante específico, ser aplicado ao setor da construção civil, porque se a empresa onde você trabalha eventualmente produz sobre casas pré-fabricadas, por exemplo, né, caracteriza-se como um processo industrial. Né? Então, incidiria o IPI sobre o produto, né, produzido pela construtora. Mas não é o nosso caso. Né? Nós estamos, a maioria de nós, né, engenheiros como eu, você que está na área da construção civil também, né, nós sempre atuamos com empresas de pequeno e médio porte que têm processos de produção, muitas vezes artesanais. Né? Então, não é o caso da incidência do IPI e do ICMS. Né? Já o ISS, ele é incidente, né? Ele é devido pelas aquelas empresas construtoras que também prestam serviços. Né? Aquele caso que eu disse nas últimas aulas, a empresa construtora ela pode ter dois ramos de atividade. Um deles é produzir unidades, apartamentos, casas e vendê-los, né? Outra é fornecer mão de obra e construir para terceiros, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, empresa. Dessa forma, o ISS é devido.
E ISS é o Imposto sobre Serviço, né, de qualquer natureza. Ele é cobrado pela prefeitura, né, de onde a empresa está prestando o serviço. Se a empresa é de Belo Horizonte, por exemplo, e for prestar o serviço em São Paulo, ela recolhe o ISS lá em São Paulo, na prefeitura de São Paulo. Cada prefeitura tem uma alíquota distinta, né? Normalmente varia entre 2% e 5%. Então, é muito importante que a empresa atente para isso aí, né? Porque sem a certidão de quitação do ISS, não há como se dar baixa na obra e, consequentemente, não se obter o habite-se. Então, a empresa não pode vender o produto, né? Você, como auxiliar administrativo, pode se inteirar de onde a empresa está atuando, né? E entrar em contato com a prefeitura e obter lá no departamento de tributação da prefeitura o valor da alíquota, né? Bem como acessar o site para emitir os boletos, né? Fazer esse trâmite, né, de tributação, né, dentro do departamento financeiro, né, ok? E, além dos impostos indiretos, nós temos os impostos diretos, né, que incidem sobre o lucro, sobre aquela pequena parcela que sobra, né, depois de contabilizadas as despesas, né, e se faz o fluxo de caixa de entrada e de saída, o lucro, né. Em cima do lucro temos o imposto de renda à pessoa jurídica, né, que tem a alíquota de 15% sobre o lucro, mais o adicional de 10% sobre o que superar R$220 mil por ano. Ou seja, para uma empresa construtora é muito simples muito fácil que um faturamento ultrapasse 240 mil por ano. Uma empresa de construção civil que vende apartamentos, com a venda de uma unidade, né, ela já praticamente fatura tudo que fatura mais do que os 240 mil. Então, sobre isso, né, sobre todo o faturamento da empresa, você tem 15% sobre 240 mil, né, e mais 10% sobre tudo que exceder 240 mil reais. Ok? Temos ainda a contribuição social sobre o lucro líquido, né, que é de 9%. Né? Desta forma, somando-se as duas, eu vou complementar aqui agora para você ter ciência de qual é a carga tributária total de uma empresa construtora. Ok? Seria, então, 15%, nós vamos considerar que esses 240 mil reais por ano sejam irrisórios, né? Então nós já vamos passar direto de 15 mais 10 mais 9, que é a tributação que incide sobre o lucro da empresa. Incide sobre o lucro da empresa. Ok? 34%, ou seja, de todo o lucro que sobra para a empresa construtora, a empresa é tributada em mais de 1/3 do seu lucro, né? Ficando aí com 66% sobre o seu lucro. Ok? Então, carga tributária muito alta, né, gente? Muito alta. O Brasil é recordista em cobrança de impostos, em carga tributária. Ok, vamos adiante. Voltando ao assunto do imposto das pessoas físicas, né? Muitas vezes a empresa construtora é responsável por emitir demonstrativos de ganhos, né, e renda dos funcionários. É importante você saber, né, se caso você vier a ser alocado dentro do departamento financeiro, você pode prestar um importante serviço para os seus colegas, né, elaborando esses demonstrativos para os outros funcionários da empresa. O imposto de renda pessoa física ele incide sobre o salário, né, do profissional que é fichado na empresa ou sobre profissionais ou sobre o rendimento daqueles profissionais que são prestadores de serviços autônomos, né, que emitem recibos, né, do chamado RPA. Nós temos aí na tabela as alíquotas de 2018. Para quem ganha até R$ 1.903,98, que é o caso de muitos operários da construção civil, pedreiros, serventes, ajudantes,
mais uma série de outros funcionários, né? Eles são isentos para quem ganha até R$ 1.903,98 por mês. Né? Para quem passa a ganhar mais de R$ 1.903 até R$ 2.826,65, a alíquota é de 7,5%. Né? Então você pega o salário da pessoa, né? Aplica a alíquota de 7,5%, né? Sobre o resultado você tem o direito de deduzir, né? R$ 142,80, né? No caso das pessoas que estão incluídas aí na faixa salarial de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. E assim sucessivamente, né? Até o teto lá para quem ganha acima, né? Quem ganha acima de R$ 4.664,68, a alíquota é de 27,5%, com um percentual, uma permissão de dedução de R$ 869,36. Importante que eu vou te falar agora. Muitos, até mesmo o pessoal que trabalha com contabilidade não sabe disso, hein? Alguns auxiliares de contabilidade, alguns auxiliares administrativos do escritório de contabilidade, e você vai ficar sabendo agora um artifício, né, o que ocorre, né, dentro da legislação, calcula assim, né? Para quem ganha, por exemplo, R$5.000, né, ele ganha acima do teto aí, né, de 4.664. Ele está incidente, ele está encaixado na alíquota de 27,5% ou não? Sim e não. Os 27,5% irão incidir somente acima daquilo que ultrapassa 4.664, ou seja, seria 5.000 menos 4.664,68, né? Esse resultado deve ser tributado a 27,5%, no caso de quem ganha R$5.000, ok? A alíquota de 22,5%, ela deve ser aplicada sobre o valor que está entre 3.751,26 até 4.664,68. Ok? E assim sucessivamente. É uma forma de cálculo escalonada, ok? É assim que se deve fazer. Eu já vi escritórios de contabilidade emitirem a alíquota de 27,5% sobre todo o salário do funcionário. Por exemplo, um sujeito que ganha R$ 6.500, ele, se fosse calculado dessa maneira errada, né, ele estaria deixando para trás em imposto de renda quase 1/3 do salário. Se você colocar o INSS, que é obrigatório, né, por parte do funcionário, nessa faixa de renda seria uma alíquota de 11%. 11% mais 27,5%, nós temos aí 28,5%. 38,5%. Né? Isso aí seria o sujeito trabalhar com salário de R$10.000, né, por exemplo, e receber pouco mais de R$6.000. Né? É uma carga muito alta, né, para qualquer padrão mundial de cobrança de impostos. Né? Então tem que se saber calcular esse imposto de forma correta. Ok? Ainda falando sobre impostos, existem ainda o imposto de renda sobre o ganho de capital, né, que eventualmente pode a empresa construtora ser pagadora desse imposto, né, uma vez que, por exemplo, ela receba um apartamento como entrada pela venda de um outro imóvel, né, e pega aí um apartamento aí de 200 mil como entrada, né, e revenda esse apartamento por 250 mil. O imposto de renda sobre ganho de capital ele irá incidir sobre a diferença entre o valor de venda e o valor de entrada, né, o valor de compra, né, que seria de R$50.000. Ok? Existe uma isenção, né, um apartamento de até 440 mil, ele é isento, né, e vale a pena dar uma pesquisada aí, né, para quando ocorrerem situações dessa forma. Né, existem impostos aí que a tabela ela vai aumentando, né, até se chegar a um valor aí de uma alíquota de 22,5% quando o faturamento, a renda obtida através de ganho de capital, né, seria de mais de 30 milhões de reais.
né? Existem ainda outros impostos, né, que teoricamente não são impostos, né, mas podemos considerá-los como tal, né? Imposto, tributo, taxa, tudo no ponto de vista do empresário, é a mesma coisa, é saída de dinheiro, né? O INSS é o imposto, né, que financia, né, a Previdência Social. Além de haver o desconto sobre o pagamento do funcionário, né, que varia de 8% a 11%, dependendo do salário, né, do valor do salário, a empresa ainda paga 20% sobre a somatória dos salários componentes da folha de pagamento, ok? Só os 20% são devidos sobre os salários dos funcionários que estão no quadro da empresa, os funcionários fichados com carteira assinada, né? Não incide sobre prestadores de serviços, né? Não é devido em cima do salário pago para prestadores de serviços. Então temos aí mais 20% de impostos sobre a folha de pagamento, né? Temos ainda as contribuições obrigatórias para financiamento do Sistema S, do chamado Sistema S, SESI, SENAI e SENAC, né? Bem como aos sindicatos patronais, como o Sinduscon, que é o caso da construção civil, né? O Secov, no caso de empresas que trabalham com compra e venda de imóveis, né, imobiliárias, né? E a ADEMI, que refere-se a uma outra linha, né, um outro segmento de empresas, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Ok? Né, taxas e emolumentos, né, notariais devidos aos cartórios, né, à rede cartorária, né, taxas que se paga para pesquisas cadastrais, né, de eventuais clientes, eventuais fornecedores, né, bem como taxas e registros necessários para o cartório de imóveis, né. Os cartórios de notas e de registros, né, é importante que você saiba que dentro desses cartórios você obtém informações sobre situação cadastral de clientes, né, situação cadastral de fornecedores, né, bem como uma série de outras informações que são importantes para o gerenciamento da empresa construtora. Você não pode dar crédito, por exemplo, para um cliente que tem um histórico de mau pagamento, né. Dentro do cartório você obtém todas estas informações acerca de fornecedores e de clientes. E temos aí também as taxas de aprovação de projetos, emissão de alvarás, fiscalização, contribuição, outorgas, contrapartidas, né? Tudo isso aí é taxa, é boleto que tem que ser pagos pelas prefeituras e eventuais autarquias aí. Os SAAIs, os DEAIs, os SAAIs é um sistema de abastecimento de água e esgoto, e o DAI é o Departamento de Água e Esgoto. São autarquias municipais que gerenciam o sistema de captação de água, distribuição de água e recoleta de esgotos. Geralmente tem que se pagar algumas taxas, né? Aqui faltou a CEMIG, né? Mas deve também estar incluídas Corpo de Bombeiros, né? Para fins de aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio, né? Tudo isso aí você, como auxiliar administrativo, pode gerenciar. Importante também, você, na qualidade de auxiliar administrativo de obras, é conhecer as datas de recolhimento dos impostos, né, devidos pela empresa construtora. Aí nessa tabela você tem as datas de recolhimento, né, as datas de vencimento de todos esses impostos. Alguns podem ser postergados, né, para o próximo dia útil, e outros não, a maioria não, né? Então vocês devem, no departamento aí financeiro e tributário, devem ficar atentos para essas questões para não haver incidência de multas, né? Então, enquanto boletos de compras normais, né, de consumo, né, de, por exemplo, boletos lá do Mercado Livre, né, boletos aí de cartão de crédito, entre outras contas, né, de energia, de luz, você pode pagar no próximo dia útil, se o caso o vencimento cair em feriados, sábados ou domingos, né? Enquanto os impostos não. Os impostos, a maioria deles aí, com exceção do simples, né? Você deve pagar no dia útil anterior. Atenção para isso aí.
Vamos dar prosseguimento aqui agora, para a gente finalizar essa parte de tributos, né? Só repassando aqui agora o vencimento de algumas outras obrigações, né? Dessa vez as trabalhistas, né? Nós temos aí os salários, né? Que devem ser pagos até o 5º dia útil, né? Também deve ser antecipado, né? Em caso de vencimento cair em feriado, sábados ou domingos, né? Lembrando que o salário ele pode ter um vale, né? O chamado vale, né? Um adiantamento que deve ser pago no dia 20. Não é obrigatório, mas algumas empresas optam por fazer essa tratativa. Uma empresa de construção civil séria, ela não faz pagamentos semanais para funcionários da construção civil. A empresa faz o pagamento todo dia, quinto dia útil do mês, ou, né, pode fazer um vale no dia 20 e o pagamento no 5º dia útil. Né? 5º dia útil, não o dia 5, tá? O 5º dia útil do mês ele pode cair no dia 6, no dia 7, né? Dependendo do mês. Né? Lembrando que dias úteis é de segunda a sexta, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, ok? FGTS deve ser pago até o dia 7, né? Também deve ser antecipado. Férias, até 2 dias antes do seu início, o funcionário deve receber o valor das férias. Atenção para isso aí. Deve ser montado um escalonamento de funcionários que irão entrar em férias, para que se faça a previsão, né, do efetivo de trabalhadores que irão permanecer na empresa, né, e eventualmente contratação de um temporário para cobrir, né, a posição desse funcionário que saiu de férias. Né. Sugiro que você se interaja, né, que você obtenha as informações lá no departamento financeiro e eventualmente o departamento de recursos humanos, para que você monte uma tabela, né, tanto de vencimento de impostos quanto de vencimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Você pode, como auxiliar administrativo de obras, né, se atuar dentro de uma obra, elaborar essas 2 tabelas para aquelas pessoas que estão trabalhando na sua obra. Se você for trabalhar dentro de um escritório central, né, você pode fazer estes trâmites, né, desenvolver essas tabelas e monitorar esse controle, sendo o dono desse problema, né, dessa questão, né, para todas as obras, para todos os funcionários. Pode ter certeza que você será sempre consultado e será muito bem visto, né, uma vez que você tem em mãos todas essas informações, né, que são muitíssimo importantes para a construtora. Vamos repassar aqui o resto. Ó. Adiantamento de 13º salário, né, até o dia 30 de novembro. Adiantamento de 13º, tá? O 13º em si, né, o próprio, né, ele deve ser pago até o dia 20 de dezembro, antes do Natal. CAGED são informações que você deve prestar ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Até o dia 7 você deve informar quem foi desligado, quem não foi, quem foi admitido, quem não foi, quem está de férias e quem não está. DIRF, documento de informações para a Receita Federal, até dia 28 de fevereiro de todos os anos, ok? GPS, Guia da Previdência Social, é a guia que deve ser utilizada para recolhimento de INSS e tributos e impostos trabalhistas, previdenciários, ok? Direcionados para o Instituto da Previdência Social, é o INSS. Né? O INSS é recolhido através da GPS. A contribuição social hoje não é mais obrigatória, entretanto, existem algumas empresas que não optaram por se desligar de seus sindicatos, ok? Deve ser paga até o dia 30 de abril. Tanto o funcionário quanto a empresa devem pagar a contribuição social, né? Deviam pagar a contribuição social obrigatória antes da reforma trabalhista de 2017. Agora, esta contribuição ela é opcional.